Muito obrigado, César. Um grande abraço para você também. Já estou aqui, ao meu lado, Antônio Cláudio Bontorim. Bontorim, seja muito bem-vindo. Grande abraço, Beto. Uma ótima segunda-feira a todos. Estamos aqui numa espécie de ressaca de eleição, né? Embora não tenhamos ressaca, felizmente, porque as eleições transcorreram tranquilamente, sem nenhum problema. Nós estávamos preocupados com isso. Não houve nenhuma situação mais grave, a não ser em São Paulo, na Zona Sul, onde um cidadão atirou em 2 PMs fora das urnas, das zonas eleitorais, né? Mas nós estamos aqui para analisar os números, falar os números totais, né, dos nossos deputados candidatos aqui de Limeira, os números totais do governador e também senador e presidente da República, Beto. Deixa eu colocar mais companheiros aqui para o nosso bate-papo, para essa análise aí das eleições, pelo menos do primeiro turno aqui no nosso país. Vamos lá para São Paulo, Sidney Botelho fazendo contato conosco, e daqui a pouquinho o José Antônio Encinas entra nessa conversa também. Sidney, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Grande abraço, Beto. Grande abraço, Bontorim. Justamente essa situação. Na cidade de São Paulo, tranquilidade, mas muitas ruas sujas, decorrente aos santinhos colocados assim à disposição do eleitor. Então, muitas vias e a demora também para a votação, Beto. A demora por causa da biometria. Então, em eleições passadas, quando o tempo era menor, gerou muitas filas. Em 2 zonas eleitorais, 2 escolas, Pirituba e Jaraguá, a votação foi até às 7h30 da noite, então prejudicando muito os resultados. Depois das 5 horas foram distribuídos senhas e com isso todos puderam cumprir o seu ato cívico, mas acho que a maior dificuldade mesmo dessas eleições foi a questão da biometria, e quem se espantou, no meu caso, da biometria já está cadastrado e não ter feito a biometria, foi feita uma inclusão dos dados de vários órgãos, inclusive do Detran. Então, se você renovou sua carta de motorista, com certeza a sua biometria estava registrada, e até o reconhecimento dos dedos, Beto, fez com que tardasse um pouquinho mais a votação, mas em relação a tudo, só os números que foram surpreendentes, e a gente discute ao longo desse debate. Perfeito, perfeito. Botelho, deixa eu colocar o nosso companheiro José Antônio Encinas também. Encinas, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Um abraço. Opa, um abraço para você também, Beto, para o Cláudio Bontorim, para o Sidney lá em São Paulo. Muito bom estar aqui participando, Beto. Bom, vamos começar. Eu pergunto para vocês aí, Encinas, e eu começo contigo. Como é que foi a sua votação? Demorou, não demorou? Como é que foi? Beto, ocorreu na maior tranquilidade, né? Como diria Cezinha Roberto aí, em relação sempre, né, às partidas de futebol, né? Fazendo aí um paralelo. Beto, assim como eu havia dito, né, eu me programei para votar um pouquinho assim depois do almoço, né, um horário ali que eu achei que fosse mais tranquilo, porque a gente estava ouvindo pelas rádios, né, Beto, em São Paulo principalmente, muitas pessoas estavam aí aguardando 1 hora e meia até na fila aí no período da manhã. Então eu optei por fazer, né, por ir lá votar por volta de 2h30. E Beto, foi um tiro certeiro, viu? Pouquíssima movimentação na escola Castelo Branco, né, onde eu fui votar, e muito tranquilo. Tinha uma pessoa na minha frente, Beto. Então eu cheguei, essa pessoa já entrou na sala, fez lá o seu voto, e eu já entrei também com a biometria ali super rápido. Em 5 minutos eu já estava de volta para o meu... saindo já da escola, aguardando ali minha esposa e minha filha, que também haviam votado lá no Castelo Branco. Beto, muito tranquilo. E a sua, Cláudio? Olha, a minha foi tranquila também. Eu e minha esposa votamos no Grupo Brasil, né? Nossas sessões, a dela tinha 3, 4 pessoas na frente, a minha eu cheguei, já votei, já entrei, fiz uso do e-título, né? Biometria sem problema nenhum, foi muito rápido, mas a minha filha ficou praticamente meia hora no Eli.
que estava com bastante fila, né? Ela ficou meia hora para votar no Eli, que, aliás, o Eli, de passagem, foi o colégio eleitoral de Limeira com maior acessibilidade, né? Eles mudaram a entrada para as rampas e eu fotografei, fiz algumas fotografias nas sessões eleitorais para a tribuna, né? E aí é um dos exemplos do Colégio Eli. Em contrapartida, o Trajano e o Grupo Brasil são terríveis porque eles não têm rampa e escadas por toda parte. São escolas mais antigas, né? Não tem essa adaptação, bem lembrado. Exatamente. Bom, eu votei lá no Portinari, né? No Colégio Portinari, cheguei 2 pessoas na frente também, foi bem rápido. Confesso que a hora que a mesária falou para colocar o dedo, eu fiquei arrepiado, porque eu sempre me dou mal com essa coisa de digital. Eu fiquei muito apreensivo, mas no meu caso deu certo na primeira. O Sidney, e você também usou a biometria? Como é que estava a escola onde você votou, Sidney? Eu voto aqui na Escola Estadual Padre Manuel da Nóbrega, na freguesia do Ó, no meu bairro de Nascença, onde eu moro há 45 anos. Sempre eu entro direto na sala, mas tinham 12 pessoas na minha frente. E o que eu observei ali nas sessões, principalmente, que é no primeiro andar, a escola tem 4 andares, falta acessibilidade, como foi dito pelo Bontorin. Eu levei 40 minutos para a votação e, ao mesmo tempo, alguns pontos importantes. Os celulares não foram solicitados para deixarem de lado. Outro ponto também que foi muito, ali eu posso dizer, a biometria. Como eu não tinha registrado a biometria, eu não sabia o dedo que eu deveria utilizá-lo, então aí ficou totalmente essa dúvida. Ao sair da minha votação, eu vi os bares abertos, que eu moro numa região onde tem muitos bares, né? Então, o Lago da Nossa Senhora do Ó, aqui da freguesia do Ó, então, muitos bares abertos, do lado do policiamento, polícia vendo essa situação e não fazendo nada. Então, 2 irregularidades por parte, assim, do que foi imposto pelo ministro responsável pelo TSE, pelas eleições. Mas votação tranquila, Beto, vamos dizer assim, 40 minutos, você vai revendo os amigos, abraçando, conversando e interagindo. Alguns colégios aqui em São Paulo, principalmente os particulares ali da religião da Angélica, Perdizes, as filas estavam chegando a 1h30, 2 horas para as pessoas votarem no período da manhã. Já no período da tarde houve o alívio só nas 2 escolas que eu citei, Jaraguá e Pirituba, que demoraram mais. Perfeito, perfeito. Bom, vamos fazer a análise então agora, começar do ponto de vista nacional, chegando até a nossa cidade. Queria também que vocês falassem. Bom, Cláudio, segundo turno, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro. Em relação às pesquisas, se elas estivessem certas, o Bolsonaro teria 34%, 35%, chegou a quase 53%, né? Beto, a questão das pesquisas realmente foi muito estranha. Eu acho que os institutos vão ter que repensar um pouco a metodologia dessas pesquisas, né? Embora, se você pegar o resultado de votação do Lula, todos os institutos acertaram. Não acertaram também, por exemplo, na Bahia, porque davam como certa a eleição do ACM. Ele não só perdeu no primeiro turno, como vai a segundo turno, né, com o Jerônimo, candidato do PT, no Ceará também, Piauí também, né, onde o candidato do PT estava em terceiro e ganhou em primeiro turno. Então, realmente, eu acho que o Estado de São Paulo também, né? O próprio Estado de São Paulo. O próprio Estado de São Paulo. Eu acho que, realmente, a grande decepção dos institutos foi na eleição dos senadores. Aí realmente foi muito estranho esses erros, a gente não sabe o que aconteceu. Eu ouvi, assisti algumas análises e os analistas disseram que as pessoas que estavam mais em evidência, no caso o Marcos Pontes, do que o Márcio França, no Rio Grande do Sul, o Mourão, do que o Olívio Dutra, que eles estavam mais, atualmente, eles estavam mais evidentes na mídia. Mas, enfim, realmente, os resultados
foram muito estranhos. Estranhos não. Eu acredito que os resultados foram aquilo que se esperavam deles. Menos a senador e governador de São Paulo, por exemplo, a eleição, eu falei que o Bolsonaro tem 1/3 do eleitorado brasileiro, e os 51 milhões é um pouquinho menos que 1/3 desse eleitorado brasileiro, né? O Lula, com 57 milhões, teve a maior votação num primeiro turno, inclusive batendo o FHC quando ele ganhou a eleição em primeiro turno, né? E agora, eu acredito que a situação vai se destacar no segundo turno com essa disputa, talvez não para a presidência, porque eu acho que esses votos já estão consolidados e eles vão tentar ganhar mais alguns votos dos candidatos derrotados. O Lula teve 57.257.473 votos, 48,43%. O Bolsonaro, 43,20%, com 51 milhões e 71 votos. A Simone Tebet, 4 milhões e 900, quase 5 milhões, 4%. O Ciro foi a grande decepção, ficando em quarto, com 3 milhões e 600, 3%. E a Soraya, com 600 mil votos, também ficou bem abaixo do esperado. Os demais candidatos tiveram juntos 782.166 votos. Esses são os números nacionais. Nacionais. Nós temos os números de Limeira também. Então, quase 80% de votos válidos, Cláudio, é isso? Pelas suas anotações aí. Votos válidos, 79,5%, nulos 2,8%, brancos 1,59% e a abstenção ficou dentro do normal. Um pouco menos, me parece, que da última eleição, 20,95%, com 32.765.980 eleitores. Botelho, mais uma vez, a cidade de São Paulo, em termos eleitorais, destoou do interior do estado de São Paulo. O que você tem a dizer sobre isso também? Olha, Beto, o que eu vejo, principalmente a capital paulista, que demonstrou ser uma cidade que ainda está dividida para o governo do estado. O interior paulista ainda se manteve conservador, e aquele voto mais conservador, principalmente para governo, que seria do Rodrigo Garcia, foi diretamente para o Tarcísio e surpreendeu a todos, deixando o Tarcísio na frente. Nós tivemos uma motociata no sábado aqui na cidade de São Paulo, mas não foi somente esse evento que mobilizou a mudança dos votos, principalmente para o astronauta e também para o Tarcísio, mas sim esse lado mais conservador do próprio presidente Jair Bolsonaro. A nível nacional, o que ocorreu? As pessoas que votariam ali, talvez no Ciro, e os institutos de pesquisas erraram muito nestas eleições, colocando até mesmo a possível vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro turno, e os números do Ciro acima da Simone Tebet. Mas a força do debate talvez mudou um pouco esse cenário, mas os números da Simone permaneceram ao longo da votação. Então, ela ter aí aproximadamente 4,20% dos votos foi muito importante para ela, que ela é senadora, e ao mesmo tempo ela conseguiu na pandemia, na CPI da pandemia, mostrar uma força diante dos colegas que ali estavam contra até mesmo o governo atual. O que nós vamos ver agora para o segundo turno? Uma possibilidade de uma unificação do MDB, que é o partido da própria Simone Tebet, que tem como grande cacique o ex-presidente Michel Temer, muito aliado e mesmo sendo criticado pelo próprio Lula no último debate da Rede Globo de televisão, deve haver sim um apoio entre eles.
Fica a dúvida do Ciro, como ele vai se manifestar, uma decepção também para ele, que ele perdeu até mesmo no próprio estado, que isso não ocorrera nas últimas eleições que ele disputou. E, aliás, o estado do Ceará foi muito dividido entre os irmãos e, com isso, gerou a perda de votos por parte do Ciro. E o Ciro saiu muito derrotado nesta eleição, talvez caso haja um acordo entre ele e Lula, sendo que desde 2018 teve aquele caso de Paris, que ele saiu do país, não quis apoiar o Haddad, porque ele seria o possível candidato do PT para a presidência da República. Essa decepção nós vamos ver como que vai ser agora. E só para fechar esse meu comentário, é muito importante nós destacarmos que são apenas 7%. E se nós analisarmos o MDB, que sempre fica naquela neutralidade, se for dividido, serão mais 2 pontos. Ou seja, o Bolsonaro pode extrair, sim, e trazer para ele os votos justamente do MDB. O PDT, que é o partido do próprio Ciro Gomes, vai apoiar, porque é um partido de esquerda, então tendencia a ir com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas vai ser acirrada e vai muito agora dos discursos e dos debates que os dois candidatos vão participar até o fim dessa eleição 2022. Bom, deixa eu puxar o comentário do Encinas também. O Zé, tem outra coisa, né? Além da bancada do PL ter aumentado e aumentado bastante, né, na Câmara, outro fato que chamou a atenção também foi a própria bancada favorável ao presidente no Senado, né? O presidente que estava sempre encontrando dificuldades no Senado. Isso pode favorecer também daqui para frente, né? Verdade, Beto. O presidente Bolsonaro, né, o PL, fez muitos senadores, né? E a gente acompanhando hoje aí o noticiário, Beto, há quem diga que se ele for eleito, né, reeleito aí no segundo turno, ele poderá, né, do jeitão do Bolsonaro, tentar até caçar alguns dos ministros do STF, né, Beto? Porque você sabe que o Senado que tem esse poder, né, de caçar alguém lá, algum ministro do STF. Então ele teria até mesmo esse poder. Beto, mas eu gostaria de falar um pouco também sobre a eleição presidencial, né? Você estava dizendo sobre os números, né, sobre as pesquisas que realmente elas erraram, né, de uma certa forma, principalmente para senador em São Paulo e para o governo, né, onde ficou invertida a posição, né? O Tarcísio aparecia como segundo colocado e o Haddad em primeiro, e houve essa inversão. Agora, em relação à pesquisa da presidência, Beto, você estava dizendo assim que foi o erro maior na visão de todos é a votação do Jair Bolsonaro. Eu estou com a última pesquisa aqui, Beto, do Datafolha, que foi publicada no dia 1º, né, ou seja, na véspera da eleição. Ela apontava que o Lula teria aí 50% dos votos, ou seja, não cravava a vitória em primeiro turno, porque você sabe que tem a margem de erro também, né, Beto? Então, 50% ele poderia ter entre 48 e 52, então ele teve 48,5 praticamente. Já o Jair Bolsonaro, Beto, ele teve, aqui tinha 36 pontos nessa pesquisa, e ele poderia ter aí, de acordo com a margem de erro, até 38. E eu entendo, Beto, que essa votação a mais que ele teve são votos aí da Simone Tebet e do Ciro. Esses últimos eleitores aí achavam que eles não conseguiriam realmente, como não chegaram ao segundo turno, e muitos desses eleitores da Simone Tebet, que aparecia aí com 6% das intenções de voto, migraram para o Bolsonaro. E o mesmo do Ciro Gomes, Beto, ele aparecia com 5% das intenções e teve 3% das intenções. Então, esses 4% a mais deram aí ao Bolsonaro praticamente esses 42% que ele teve na eleição desse primeiro turno. E agora, Beto, para a reeleição, né, para esse segundo turno, o Bolsonaro vai ter que ter aí praticamente 7 pontos percentuais a mais para ser eleito. Enquanto o Lula, se consolidados esses votos, terá aí que ter 1,6% a mais de votos para
conseguir aí a sua eleição. Então, eu acho que está muito aberto, né, essa eleição. A Simone Tebet, Beto, ontem, durante a entrevista, ela disse que vai aguardar, né, o posicionamento aí dos caciques lá do partido, mas ela deu a entender, Beto, que ela pessoalmente vai declarar o seu voto em Lula, né, e não a Bolsonaro. Isso ficou bem claro. E também, se a gente imaginar a atuação dela na CPI da Covid, Beto, ela jamais iria se posicionar a favor do Jair Bolsonaro, ela, pessoalmente. Pode até ser que o partido dela, outras, né, os outros que estavam coligados, PSDB, né, possam assim, se aliar ao Bolsonaro, coisa que eu não acredito. Então, Beto, está muito em aberto, né? Eu acho que o Jair Bolsonaro deve ter o apoio do Zema, né, do governador de Minas. Eu acho que isso vai ficar claro também. E lá é um estado-chave, né, Beto? Até hoje, todos os presidentes eleitos ganharam a votação em Minas Gerais. Então, se ele tiver esse apoio, eu acho que ele tem grandes chances. Mas a gente tem que analisar isso, Beto. O Bolsonaro precisa de ainda mais 7% das intenções de voto, enquanto o Lula precisa de 1,6% das intenções de voto para ser eleito. Eu gostaria de complementar esse comentário do Encinas, dizendo que a melhor análise que eu vi desses números foi do próprio Fernando Haddad, e corrobora com o que o Encinas falou. Esses votos que o Bolsonaro teve no primeiro turno e o Tarcísio são votos que necessariamente deveriam aparecer no segundo turno e apareceram no primeiro. Então a gente tem que ver essa situação, se ela vai se confirmar ou não. Dificilmente um candidato que ganha no primeiro turno perde o segundo. Então nós deveremos ter... Nunca aconteceu. Nunca aconteceu, exato. Nós deveremos ter, então, aqui em São Paulo, porque o Haddad tem que tirar muito mais do Tarcísio do que o Bolsonaro do Lula, mas são votos consolidados já, né? E então a grande novidade, ou não sei, a grande decepção talvez, praticamente seja uma pá de cal no PSDB, né? Bom, isso depois de 28 anos, né, Cláudio? Isso aí ficou... Depois de 28 anos, saturou aí, fadiga de material. Bom, vamos, Cláudio, rapidamente aos candidatos por Limeira. Vamos dar uma passeada. O Lula, ele teve aqui em Limeira 24,64% dos votos, 42.807 votos. O Bolsonaro, 67%, 0,28%, 116.868 votos. Brancos e nulos, 1,86%, 3.414, e nulos 5.640, válidos 95,05. Vale lembrar que em 2018 Lula teve 82% da votação aqui em Limeira, né, Beto? Então já é realmente uma queda de votação, mas a gente sabe que Limeira é uma cidade extremamente conservadora e o resultado está dentro da normalidade aqui no município, né? E agora, para governador, você governadores, tem os números aí? No estado, o Tarcísio teve 9.881.995 votos, 42,37%. O Haddad, 8.337 votos, 139 e 37,5% e 70%. O Rodrigo Garcia, 4.296.293, 18,40%. Outros todos somados, 795. Em Limeira, o Tarcísio teve 102.782 votos, 65,18%. O Haddad, 34.773, 21,80%. E o Rodrigo Garcia, 16.346, 10,37%. Lembrando que Limeira já foi um reduto do PSDB, né? Sem dúvida também. Sidney, vamos lá para a sua análise aí. Olha, em relação ao governo do estado, Beto, é o que ficou bem claro, essa questão do conservadorismo para o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia, ele assumiu
uma vaga do ex-governador João Dória. Se o João Dória estivesse na disputa, talvez os números poderiam ser diferentes, principalmente por causa da vacina. Só que o legado do João Dória não coincidiu para o Rodrigo Garcia. Aí veio a possibilidade de uma mudança radical, que era justamente o que as pesquisas estavam indicando, que é a presença do Fernando Haddad, que, mais uma vez, até na entrevista após anúncio dos números, ele estava decepcionado, era nítido, porque teve o Tarcísio uma ascensão e foi muito batido na questão da campanha dos adversários contra o Tarcísio, dele não conhecer a cidade de São Paulo, não conhecer o estado como um todo. E também por vetar muitos investimentos aqui no estado de São Paulo. Mas ele vem com um plano diferente, então talvez esta novidade e muito de acordo com o apoio do atual presidente e ainda na busca pela reeleição, o Estado pode ter um apoio maior, pode ter um crescimento que é esperado por esse público conservador. Mas já trazendo um pouco para a bancada, nós tivemos uma bancada aqui da Câmara dos Deputados Estaduais, nós tivemos uma alteraçãozinha. Por exemplo, o PT ainda se manteve forte. Por exemplo, o Eduardo Suplicy teve nada mais, nada menos do que 800 mil votos. O Carlos Gianazzi, que é professor, trabalha muito a educação, teve quase 277 mil votos. A bancada também do PSOL, da Paula, da bancada feminista, teve aproximadamente 260 mil votos, e depois veio o PL, que é justamente o partido do presidente. E também não é o partido do Tarcísio, mas está coligado ali. E alguns nomes que caíram, né, Beto? O Ivan Valente, a Isa Pena. A Isa Pena é aquela deputada que acusou o abuso sexual dentro da Assembleia. Então, veja, nomes fortes caíram, mas mesmo assim tivemos uma grande manutenção em relação aos candidatos. Já o presidente da Câmara dos Vereadores, que é o Milton Leite, os seus filhos, o Alexandre Leite foi eleito deputado federal e o seu filho, também Milton Leite Filho, foi eleito deputado estadual com uma boa quantidade de votos, ou seja, ainda mantém uma força do nome da família Leite ali, e também a família justamente do Rato, que foi da família Tato, perdão, da Zona Sul, que teve 2 candidatos a deputados federais que foram eleitos. Então, a bancada, essa petice esquerda e direita, vai ficar equilibrada dentro da Câmara, mas agora nós temos que saber como será esse comando do Estado de São Paulo. E agora só vai depender das urnas. E eu acredito que vai muito depender da campanha do ex-presidente Lula para definir o governador aqui na cidade de São Paulo. Com quem Rodrigo Garcia vai? Mas o Rodrigo Garcia não diz os votos também, Beto, porque o eleitor pode tendenciar, como o próprio Bontori disse, para o conservadorismo, que aí seria para o Tarcísio, mudando totalmente o comando. Mas quem sai perdendo nessa eleição e exterminando mesmo o partido foi o PSDB. Fato que em 2018 muitos falaram que o PT tinha sido exterminado, e o PT surgiu como uma fênix nesta eleição de 2022. Ô, Encinas, Sidney, obrigado. De fato, quem votou no Rodrigo Garcia, atual governador, dificilmente vai votar no Haddad. Então, sim. Seria até incoerente. Mas, mais uma vez, o interior não permitindo o acesso, pelo menos em primeiro turno, do PT aqui no estado de São Paulo, de governar São Paulo, né? Isso, o PT nunca governou o estado de São Paulo, né, Beto? Mesmo com aquelas votações que o Lula tinha, né, Beto, ganhando, né, as eleições aí que ele participou, sempre o PSDB foi se mantendo no poder, né, Beto? E eu acho que a grande parte dos votos do PSDB em São Paulo já foram para o Tarcísio nesse primeiro turno, né, Beto?
o Estado, né, que é muito conservador. A gente observa, né, Beto, para a eleição presidencial aí que o presidente Bolsonaro teve vitória em mais de 500 municípios aqui no estado de São Paulo, enquanto o Lula venceu em pouco mais de 100 municípios, né, Beto? Então, a gente observa que grande parte dos votos, né, nos conservadores do estado de São Paulo foram para o PL, né, Beto? Tanto para o Jair Bolsonaro quanto para o Tarcísio de Freitas. Então, eu entendo que eu acho que vai ser mais difícil até mesmo, né? Fazendo uma comparação, né, Beto? Eu acho que a situação do Haddad é mais difícil do que a do Lula em relação ao Bolsonaro. Eu acho que vai ser muito parelha, voto a voto, realmente, a eleição presidencial, com chance para os dois, enquanto para o governo estadual, Beto, eu vejo que o Tarcísio está com uma boa vantagem, né? Tanto pelo fato de ser um estado bastante conservador, né, Beto? E eu acho, então, que o Tarcísio tem grandes chances de ser eleito o governador do estado. Enquanto, para presidente, eu acho que vai ser bem parelho mesmo, porque serão aí feitas os dois candidatos vão buscar apoio, né, Beto? Todos os lados, né? E vamos ver agora, né? O Bolsonaro tem a vantagem também, né, Beto, de estar com a máquina, né? Ele está no poder, né? E sempre quem está com o poder acaba tendo uma certa vantagem, pelo menos financeiramente. Mas ali eu acho que vai ser mais parelho mesmo. Mas inegável que o presidente Jair Bolsonaro foi mais eficaz, né, na transferência de popularidade para os seus candidatos, né, Cláudio? Exato, Beto. Só que vamos falar um pouco das bancadas parlamentares. PSDB, por exemplo, tem uma bancada de 10 deputados federais só nessa eleição e o PSOL com 12. Então eu vejo o PSOL como uma frente para as próximas eleições de esquerda. O grande vencedor foi, de fato, o PL com 96 deputados e o PT com 66 continua como a segunda bancada. Mais números? Não deixa de ser expressivo. Nós precisamos fechar só para senador, né? Senador. Estou vendo aí. Vamos lá. Marcos Pontes teve 10.714.913 votos, 49,6%. Márcio França, 7.822.518 votos, 36%. Em Limeira foram 106.943 votos para o Marcos Pontes e 31.313 para o Márcio França. Lembrando que, no caso de senador no estado de São Paulo, o que continua valendo são aqueles números de brancos, nulos e abstenções do nível nacional, Beto. Então, esses são os números nacionais que nós temos que levar em consideração. E também imaginar o que vai acontecer na próxima eleição, lembrando que se Lula e Tarcísio vencerem, por exemplo, São Paulo não terá problema, porque o Tarcísio já foi ministro da Dilma. Então, eles têm uma afinidade até de política não partidária, mas administrativa, e também que o Lula ele não vai ter problema nesse sentido de trabalhar com o Tarcísio por causa disso. E na campanha eleitoral, se vocês acompanharam a propaganda eleitoral gratuita, em nenhum momento o Tarcísio atacou o Haddad. Atacou bastante o PSDB, né? Perfeito. Bom, eu vou pedir para vocês, a gente termina, vamos no programa de amanhã falar sobre as eleições dos candidatos em Limeira a deputado. Tivemos só um que entrou, que foi o Miguel, né, que foi reeleito, né, Cláudio? O Miguel Lombardi, reeleito com 107.869 votos, deputado federal, e grande possibilidade da Roberta Buchon assumir a Assembleia Legislativa se o Tarcísio Freitas ganhar, porque ela é a primeira suplente do partido e pode haver uma conjunção, né, de fatos aí que leve algum dos deputados, ou se levar um deputado estadual para uma secretaria estadual, automaticamente ela já sobe
para a Assembleia Legislativa, mas isso daí agora nós dependemos do dia 30 de outubro. Da eleição do Estado. Exatamente. A gente fala melhor disso amanhã, até porque outubro, viu, Sidney, nós estamos começando aqui e daqui a pouco eu tenho uma entrevista aqui para falarmos sobre o Outubro Rosa, né? Sempre tão importante esta campanha de conscientização contra o câncer. Sidney, algo para a gente finalizar aí de São Paulo, amigo? Não, é só isso mesmo, Beto. Acredito que é só agora todos se preocuparem e fazerem a escolha correta. Temos ainda mais 27 dias para as eleições, finalizar esse pleito que está sendo difícil e vamos ver como que a população vai reagir. E sempre mantendo a calma, né, Beto? Querendo ou não, nós temos que respeitar os adversários e os adversários respeitarem também o outro adversário, para que não ocorra o que aconteceu, tiroteios, mortes e violências, e sempre tendo o ato da democracia em alta, valorizando o nosso país, não apenas um ser humano ou um homem que se diz ali capaz de comandar o país, porque todos nós temos a capacidade através do voto. É isso daí, bom dia e parabéns pelas eleições. Poderia fazer uma perguntinha para o Sidney? Pois não, fique à vontade. Ô Sidney, você não perdeu o seu título na hora de votar não, né? Na verdade, os são paulinos não poderiam nem votar no dia de ontem, né? Porque não tinham título, mas nada como o digital, nada como a biometria. O São Paulino nunca perdeu a biometria, viu, meu amigo? Porque nós temos 3 dedos para votarmos. Abraço, Sidney. Obrigado. Não tinha percebido quando agora que eu vi. Um abraço, Botelho, até amanhã. Valeu, um abraço. Valeu, tá bom. Ensina-nos para a gente encerrar então, amigo. Então, Beto, eu acho que realmente a campanha agora no segundo turno vai ser quente, né, Beto? E a gente já vai ter uma amostra no próximo domingo, Beto. Haverá aí o primeiro debate, né, entre o presidente Bolsonaro e o Lula, né? O debate vai ser na Band, Beto, já no dia 9, então, próximo domingo, já teremos uma amostra aí de como será a campanha desse segundo turno, Beto. Valeu. Até amanhã, amigo. Muito obrigado. Grande abraço, Beto. Tchau, tchau. Valeu. Cláudio, vou fechar. Agora não vai ter como o Bolsonaro fugir do Lula como ele fez no debate da Globo, né? Eles vão ter que ficar cara a cara os dois, não vai ter jeito, né? Vamos ver o nível. Cláudio, amanhã a gente completa. Amanhã a gente completa com os eleitos aqui, ou com o eleito de Limeira, e o resultado total dos candidatos limeirenses à eleição legislativa, tanto federal quanto estadual. Lembrando também que